Hipocrisia é crime? Não é, né? Até porque senão quem faz lei, quem executa a lei, teria talvez que prender a si mesmo. Mas deixa isso pra lá. O que eu tô querendo trazer aqui, né? É a gente pensar assim, na visão de Jesus, qual é a gravidade disso? Qual é a posição dele com relação a isso? Então, vamos parar para pensar um pouco no que ele falou a respeito disso e o que ele fez também sobre isso daí. Certa vez, ele deu um toque para os discípulos terem cuidado, né? Ficarem espertos aí, atentos com relação ao fermento dos fariseus e de Herodes. E esse fermento é a hipocrisia, é o fingimento. Quando alguém faz um crime assim, do tipo matar, roubar, uma coisa que é explícita, isso é bem ruim, mas pelo menos está mostrado assim. Aí, num certo sentido, a hipocrisia, como fica uma coisa fingida, né? Uma coisa errada com cara de certa, né? Disfarçada. Nesse sentido, ela acaba sendo até mais grave nesse aspecto, né? Claro que a ideia não é defender, ou, que nem eu falei aqui, matar, roubar, mas a questão é que assim, ó, quando você tem uma vivência daquilo que é errado aos olhos de Deus, com cara de certo, isso acaba, né, depois sendo ensinado desse jeito, vai passando de geração em geração, vira uma cultura, né? E aí é uma coisa que fica ali disfarçada, cresce, né, incha, vai se espalhando, todo mundo ou muita gente fica vivendo assim e, né, é por isso que é um fermento. E aí Jesus fala para ter cuidado com isso, né? E para a gente não ser fermentado com isso, e aquilo que tiver em nós disso daí, se a gente quer ser discípulo dele, é para a gente pegar e tirar, se limpar disso daí, ficar atento com relação a isso para não fazer parte dessa fermentação aí, com um negócio que cresce disfarçadamente. E aí você vê que Jesus expôs, né, esse fingimento. Vê lá quantas falas dele para os ai de vocês, né, escribas ali, fariseus, hipócritas. Ele está expondo isso daí e para as outras pessoas também que estão ouvindo, não só para eles mesmos, perceberem isso. E esse recado é para nós, assim como Jesus deu o toque para os discípulos. Porque assim como tinha lá na época deles, isso daí, isso hoje acontece e muito ainda, né? Quanta coisa religiosa com cara de ser aquilo que é de Deus, quando na verdade é só um fingimento, só está disfarçado. Porque agir como hipócrita é agir como ator, no sentido que você está representando um papel, você está fazendo algo para que as pessoas te vejam com tais características, né? No caso aí, para ser visto como alguém que é de Deus, quando no fundo não está andando naquilo que Deus fala. E aí então a gente tem esse fermento dos fariseus, né? E Jesus também fala a respeito de ter cuidado com o fermento de Herodes, que era ali, vamos dizer assim, o político da época, né? E aí você vê como isso é tão real hoje também, quando o político ele fala representando um papel para que as pessoas vejam nele tais características que, independente dele ter ou não ter, ele quer que elas vejam assim, para que isso gere mais voto, né? E veja como isso fermenta. É só você olhar para como tem sido aí desde perto das eleições, uns meses atrás e até agora, né? Isso, aquilo que vem lá do cara lá do político acaba se espalhando naqueles que são adeptos deles e infelizmente isso fermenta. Então aqui está uma palavra de Jesus para a gente se alinhar, se corrigir e evitar isso e andar naquilo que ele traz, aproveitar a chance que ele está dando para assim, ó, sai fora disso daí e vem seguir aquele que é a luz do mundo, aquele que vem de fato mostrar as coisas como elas precisam ser entendidas, ser vistas, ser conhecidas, que é Jesus. E Jesus, sendo tudo isso, sendo o bom pastor, ele é, né? E ele estando vivo, a gente pode ouvir a ele e seguir a voz dele, seguir aquilo que ele está falando. E existe também nesse meio religioso, nesse fingimento aí, uma tentativa de criar nas pessoas uma ideia assim de que elas dependem daqueles que têm os cargos religiosos para poder entender o que Jesus fala, quando isso também é uma mentira, assim, uma hipocrisia, uma coisa fingida, porque embora a gente use dos relacionamentos uns com os outros para que o reino de Deus se manifeste entre nós, isso é diferente de uma dependência de alguém, especialmente se for porque ele tem um cargo ou alguma coisa assim. É questão de ouvir Jesus e seguir a ele. E, inclusive, andando com ele, isso vai nos levando a discernir também as coisas que muita gente gosta de colocar Deus em coisas que ele não está. E aí, seguindo Jesus, a gente vai discernindo isso. E outra coisa que é importante colocar aqui também, né? Quando
estou trazendo essas coisas, não se trata de tomar um partido para um lado, para o outro, porque isso está em todo lugar. Se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para o centro, então a questão é assim, é de fato olhar para Jesus e andar com Ele. E outra coisa bem importante é perceber que o assunto aqui não é tipo, aqueles caras lá, aqueles hipócritas, mas é prestar atenção no chamado que Jesus faz para mim e para você se a gente tiver ouvidos para ouvir, né? Como ele falou ali para os discípulos naquela vez. É um convite diante desse toque de Jesus, aí, desse alerta dele, a gente parar para perceber mesmo como tem esse fermento que rola por aí, isso tá aí há séculos, assim, e aí já tá uma cultura desse jeito, né? Mas andando com Jesus é superar isso daí, né? Perceber, os olhos abrirem, né? Para ver o que nos rodeia e o que está em nós mesmos, para a gente ir saindo disso e andar cada vez mais sim na verdade mesmo, né? No sentido, nesse caminho, porque Jesus é a verdade, Ele é o caminho para o Pai, Ele é a vida. E esse outro vídeo que vai aparecer aí na tela é sobre Jesus falando que Ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade ouve a voz dele. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aí. Falou!